Olá você, meu querido aluno e minha querida aluna, tudo bem? Prazer, satisfação estar com você nessa maratona para escrivão e papiloscopista. Para quem não me conhece, eu sou Felipe Araújo, professor de contabilidade, coordenador do Gran Curso, auditor fiscal e estarei aqui ajudando vocês nessa disciplina tão temida. Mas não acreditem o que dizem por aí, não é verdade. Nós vamos simplificar sim a contabilidade para você. Show de bola? Como essa é uma maratona para escrivão e papiloscopista, lembrando que contabilidade só cai para escrivão. Segundo ponto. Felipe, eu estou estudando para a gente. Serve? Serve, já que o edital ele é igualzinho. E o que foi que você trouxe para a gente, Felipe? Eu trouxe o seguinte, tá? Já venho ali de outra, maratona. Eu trouxe a prova de escrivão de 2018 na íntegra e mais algumas questões sobre sobre um assunto, na verdade dois, que podem ser cobrados. Pessoal, para você ter uma noção, tá? O edital de agente escrivão, ele é igual em contabilidade. Para a gente são 24 questões, então ele cobra tudo, né? Ele cobra tudo. Por quê? Porque ele tem margem para isso, ele tem muitas questões. Na prova de escrivão só são 12, então ele não cobrou tudo, tá? E aí, provavelmente, alguns assuntos ele vai manter e outros ele vai fazer o quê? Ele vai mudar, né? Ele vai mudar. E aí, nós não tivemos, por exemplo, na prova passada de escrivão, os fatos administrativos e balancete. Então, já é algo a alertar, tá? Balanço patrimonial, DRE e a parte de NBC, TSP, isso aí é quase, certo. Só não digo certo, porque certo só existe uma coisa na vida e você já sabe o que são. Tá bom? Show de bola! Bom dia, pessoal. Bom dia a todos. Bom dia, várias pessoas, Jackson, Fábio, Gleice, Luciana, Sâmia, Andressa, todos vocês, pessoal. Meu forte abraço, tá? Gratidão, Bruno. Tudo de bom, tá certo? E conte conosco. O nosso material já coloquei na descrição. Então vamos lá, eu tenho aí uma horinha, deixa eu ver aqui, 1 hora. É 1 hora, né? Aí depois de mim é o intervalo. Menino, então é comigo mesmo. Nós vamos almoçar junto então, né? Não se preocupe não vou fazer isso. Então bora lá, pra cima. Força na peruca, porque aqui eu vou trazer pra você, como eu sempre digo, aquilo que é mais importante. Só o milho buiado, meu amigo. Aí se você não pegar depois e mastigar, aí tá difícil, né? Então vamos lá, na tela. Olha aí. Maratona PF escrivão e papiloscopista. Lembrando que contabilidade só cai para escrivão, tá bom? Show de bola. E um ponto importante, tá, pessoal? Quem tá na maratona hoje, marca na agenda, dia 24 de janeiro, 7 horas da noite, hoje no canal do Gran, eu vou fazer um resumão de contabilidade. Eu vou dar toda a contabilidade em uma aula, A minha ideia vai ser de 1h30 a 2 horas, não vai ser mais do que isso. Claro que supõe-se que a pessoa tem uma base, Felipe, eu não tenho base. Eu não sei se você vai conseguir entender, se você quiser decorar, mas eu vou te dar os pontos e depois, se você quiser ir fazer a prova de agente ou de escrivão, se você não acertar todas, porque você não prestou atenção na aula, tá? Então, fica esse convite. Convida todo mundo para assistir, que vai ser algo sensacional. Agora vai ser no método turbinado, Se o Felipe ele fala assim, mansinho, devagar, lá vai ser lenha, meu amigo, lenha. Então, vambora. Olha aí. Contabilidade geral. Eu sou Felipe Araújo, professor, que não é o cantor. Só sei cantar contabilidade, tá? Show de bola. Prova de escrivão para PF de 2018. Primeira questão, Então ele traz aí, pessoal. Para melhoria na qualidade do atendimento ao público, certa unidade policial adquiriu 8 computadores e 3 impressoras, que foram postos em uso na mesma data de compra, nas seguintes condições. O preço de cada computador, R$ 3.500, e o preço de cada impressora, R$ 600. Tempo de vida útil estimado dos bens, 5 anos para ambos os equipamentos.
Data da compra, 1º de julho de 20x0. Aí o aluno sempre chega, Felipe, rapaz, o que é isso? 20x0. Pessoal, é uma forma que eu faço nas aulas porque isso vem nas provas. É só uma forma de ele não nomear 2020, por exemplo, aí ele coloca 20x0. Aí você coloca ali, se for 1, 2010, se for 2, 2020, se for 3, 2030. Aí eu acho que ele não deixa a questão desatualizada. Show de bola. Beleza. Aí ele pergunta, a respeito dessa situação hipotética, julgue os itens subsequentes, né? Aí ele pergunta, qual o valor da despesa de depreciação dos 8 computadores a ser contabilizado no final de 20x0? Ele pergunta depois outras informações, nós vamos analisar. Observem, né? Aí o aluno, eu acho engraçado que ele manda mensagem para mim, professor, o senhor está dando depreciação, isso não está no edital. Não tá implícito no edital. Por quê? Como é que eu vou calcular lá no balanço o valor contábil de um ativo imobilizado se eu não sei depreciação, meu amigo? Então, confia no professor, segue um método que você só tem uma coisa a ter de retorno, gabaritar a prova. Pode confiar, tá bom, pessoal? Tá aqui, né? Tá aqui. Então, confia. Você tem que confiar. Minha cara tá aqui a tapa para depois você dizer, Felipe, você fez errado. E graças a Deus, até hoje, ninguém falou isso. Só tenho tido o quê? Aprovações. Show de bola? Então, eu tenho computadores e impressoras para uso. Ah, Felipe, se eu tenho bens para uso, né? Eu tenho bem, é ativo. Se eu tenho bens para uso e eu tenho uma vida útil maior do que 1 ano, eu tenho um imobilizado. Show de bola. E os bens imobilizados que são fixos, eles são depreciados. Caiu questão de depreciação para agente e para escrivão. Pode cair de novo? Pode. Pode cair de novo, né? Ele pode até cobrar amortização. Show de bola. Beleza. Felipe, então como é que eu vou fazer? Aí nós vamos fazer o seguinte. Olha o que ele quer, pessoal. Ele quer o valor da despesa de depreciação dos 8 computadores, tá? No final de 20x0. Então eu vou calcular a despesa de 1 e multiplico por 8. Mais fácil. Felipe, então como é que fica? Pessoal, olha lá. Qual é o valor da despesa? Ó, despesa mensal, tá certo? De um computador. De um computador, tá? Ele vai ser o quê? Deixa eu só... Aqui, pessoal, vamos lá. Para facilitar e até mais rápido, vou fazer método turbo, tá? Para você ir mais rápido. Ok? Deixa eu só pegar aqui. Vamos fazer, então, a depreciação. Deixa eu pegar aqui. Anual, tá? Fica melhor. Felipe, como é que fica a despesa anual de um computador? Vai ficar. Eita, canetinha. Tu não me ajuda, menina. Bora. Pronto. Vai ser o custo de um computador, que é 3.500. Eu não tenho valor residual. Então eu vou pegar 3.500 e dividir pela vida útil, que é de 5 anos, tá? Então, 3.500 dividido por 5, 35 por 5 vai dar 7. Isso daqui dá 700 por ano, tá? Por ano. Show de bola. Só que ele me pede no ano de 2000, né, 20x0. Pessoal, é de 1º de janeiro a 31 de dezembro? Não, porque ele adquiriu no dia 1º de julho de 20x0. Ah, então eu vou depreciar de 1º de julho a dezembro. Julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro são 6 meses. Pessoal, um ano tem 12 meses. 6 é a metade de 12. Então, eu vou pegar metade para achar a despesa, tá bom? A despesa de 20x0, ele vai ser 700 dividido por 2, porque aí eu acho o valor de 6 meses, e eu multiplico por 8, já que são 8 computadores, e aqui eu tinha feito somente de um computador, tá bom? 8 sobre 2, ó, aqui fica 1, aqui fica 4, 7 vezes 4, 28.
2.800, gabarito certo. Show de bola? Viram aí? Aí se ele pedisse a impressora, do mesmo jeito. Felipe, se ele pedisse de 1 ano, eu já calculei. Se ele pedisse mensal, eu dividiria por 12. E aí você vai buscando outras informações, tá bom? Show de bola? Olha aí. Beleza. O resumão é 7 da noite, aqui, pessoal, aqui. Pronto. Segunda, ele pergunta, se decorridos 4 anos da data de aquisição, um computador, né, um dos computadores, um deles, for totalmente baixado do patrimônio, por dano irreparável, a perda a ser contabilizada ela é de 2.800. Ele está querendo dizer o seguinte, a empresa usou aquele bem que tem duração de 5 anos, ela usou durante 4 anos. E aí, depois disso, aquele bem não tem mais utilidade, ele virou sucata. Ele não serve para nada, não tem um para nada, ele serve para nada, não tem utilidade. E aí, se ainda tiver algum valor lá no balanço relacionado a esse bem, a empresa vai ter perda. Felipe, qual o valor da perda? Aí nós vamos achar agora. Olha aqui, a gente já pode até, pessoal, aproveitar os dados da questão anterior, tá bom? Os dados da questão anterior. Show de bola? Beleza? Então, o que é que eu vou ter aqui? Olha lá, eu vou ter que a depreciação acumulada. Essa caneta tá me atrapalhando. Vamos lá. Depreciação acumulada de 4 anos é quanto? De 1 ano é quanto? Eu já sei, 700. Então eu pego 700 vezes 4. 7 vezes 4, 28. Isso dá 2.800. E aí, depois de 4 anos, Felipe, qual o valor contábil do bem? De um computador, eu vou ter 3.500, que é o valor dele, menos 2.800, que é a depreciação acumulada. Aqui fica 0 e 0. Aqui não dá para diminuir, aqui fica 2, aqui fica 15, 15 menos 8, 7, 3 menos 2 menos 2, 0. Então esse é o que chamamos de valor contábil. Valor contábil, tá certo? Ele é o seguinte, valor contábil, ele vai ser o custo menos a depreciação, amortização ou exaustão acumulada, menos as perdas por impairment. Eu tenho um valor contábil. Ou seja, é o valor que vale aquele bem depois de decorrido um tempo, já que ele usou o bem por 4 anos, então diminuiu 2.800, que eu fiz o cálculo. Logo, esse é o valor que tem o bem depois de 4 anos. Como houve um dano irreparável, tá, pessoal? A perda é de 700 e não de 2.800. Então, item errado, tá? Item errado. Lembrando, só para facilitar, Felipe, como é que eu descobriria isso, rapaz? Em termos de lançamento. Pessoal, na verdade, você teria o seguinte. Você teria lá, ó. Aqui não vai caber, né? Deixa eu ver se eu consigo afastar aqui para mostrar para você. Tá certo? Deixa eu ver aqui, só um instante. Segura a peruca. Deixa eu fazer aqui, pronto. Show de bola. Eu vou colocar aqui, ó. Vamos supor que aqui seja de um computador, tá? De um computador, tá bom? E ele tinha lá a depreciação acumulada, ok? Então ele tinha aqui 3.500 e aqui ele tinha 2.800. Show de bola. Aí o bem não serve mais para nada. Então eu vou encerrar aqui. Eu debito 2.800 e credito 2.800. Sobrando do saldo do computador 700. Como ele não serve mais para nada, né? Eu vou debitar uma despesa com perda de 700, lançamento 2, e eu credito aqui, encerrando o bem, ele fica zerado, tá? Zerado. Mas assim, Felipe, eu preciso fazer os lançamentos? Não. Você só precisa saber que
quando a empresa ela vai vender um bem do imobilizado ou do intangível, ou aquele bem não serve mais, o valor que ela vai perder, ou o valor que ela deve levar em consideração na venda, é o que fica de valor contábil, o custo menos a depreciação ou amortização acumulada. Por exemplo, nesse caso aqui, vamos supor que depois de 4 anos, ele vendeu o bem por 900, ele pode cobrar isso. Esse examinador, ele é esperto, ele vai tentar te fazer o quê? Mudar um pouquinho. Aí você diz, rapaz, o Felipe já falou isso. Então aqui a gente tem que ver o que cobrou e o que pode ser cobrado, né? Aí se na questão ele diz, se decorridos 4 anos, um dos computadores fosse baixado pela venda por R$900, é porque ele tinha um custo de 700, vendeu por 900, ganhou quanto? 200, 900 menos 700. Ah, Felipe, ele vendeu foi por 300. Ah, se algo vale 700 e você vende por 300, você ganhou ou perdeu? Perdeu, Playboy. 700, você vendeu por 300, houve uma perda aí de 400. Entenderam? Então, fica ligado. Força na peruca. Próxima. Ao realizar-se a contabilização dos bens adquiridos, eles deverão ser classificados no patrimônio da unidade como imobilizados, no grupo do ativo circulante, pessoal, ou ativo não circulante. Show de bola, pessoal. Eu falei no início, né? Bens de uso, vida útil maior do que 1 ano, bem físico, eu posso tocar, eu posso ver, então isso é um ativo não circulante imobilizado, tá bom? Show de bola? Beleza? Então, terceira certa. Show de bola, uma boa revisão aqui sobre depreciação, tá? Sobre depreciação. Beleza, Felipe, vamos para a próxima. Quarta questão, né? Ele diz, a tabela a seguir apresenta em reais o balancete de verificação de uma sociedade anônima em 31 de dezembro de 2000, né? 20x0. Lembrando, ele cobrou a parte de balancete, mas ele não cobrou as características que eu sempre falo no nosso resumão, no nosso treinamento intensivo. Aquilo que eu falo, pessoal, é só o mid buiado, né? É uma folha que tem 6 itens, 7 itens, que cai feito água em prova. Felipe, show de bola. Eu tenho umas contas aqui. Aí ele pergunta, né? Quarta, quinta e sexta questão. Primeira, nessa situação hipotética, separando-se as contas patrimoniais das contas de resultado, será identificado um lucro no período? Então, vamos lá. Pessoal, só lembrando, quem são contas patrimoniais? Ativo, passivo e patrimônio líquido e suas contas retificadoras. Contas de resultado, receita e despesa. Claro que não precisaria, né, a gente classificar, depois a gente classifica para revisar. Eu vou responder pelo método turbinado. E aí depois a gente detalha. Então ele quer saber o resultado da empresa, né? O resultado. Pessoal, caixa, aplicação financeira, estoque, imóveis, isso é ativo. Despesa é despesa. Opa, eu tenho aqui despesa. Duplicatas, aluguel é passivo. Capital social PL, receita 6.800. O resultado é receita menos despesa. Ah, Felipe, então eu vou pegar 6.800 menos 3.000. Eu já sei que é maior. Se é maior, pessoal, eu vou ter o quê? Eu vou ter lucro. Então o item ele está certíssimo, tá? Item certo. Ah, Felipe, então aqui ficou 8, 0, 0, 6 menos 3, 3. Observe que no dia da prova, se você verifica que a receita é maior do que a despesa, e ele me pergunta só o lucro, não o valor, você não precisa nem fazer, né? Ah, Felipe, eu tenho uma receita de 6.000 e eu tive uma despesa de 3, 6.000 é maior do que 3, então eu vou ter lucro. Show de bola. Certo? Comemora, sem ninguém perceber, na sua mente isso vai te dar positividade e parte para a próxima questão sem perder tempo. No dia da prova é rapidez para marcar o X. Claro que com atenção para não perder os dados da questão. Beleza? Pronto. Quinta. O balanço patrimonial, elaborado a partir dos dados constantes do balancete, deverá apresentar um passivo de 48.000. E aí o aluno chega e diz, eita, Felipe, e agora, né? Porque tem um passivo, que são obrigações com terceiros. Seria só passivo circulante, mas não circulante. Mas a Lei 6.404,
Ele me diz que o passivo é passivo exigível, mais o PL. E agora, José, o que é que eu faço? Lembra, pessoal, para usar a Lei 6.404, ele tem que falar na legislação societária. Ele não falou nada. A gente entra com recurso se precisar. Mas aqui você vai ter que pegar o passivo obrigações com terceiros. Passivo exigível e só. Separado do patrimônio líquido. Ah, Felipe, aqui, duplicatas a pagar e aluguel a pagar, como ele não fala o prazo, subtende que é de curto prazo, isso é passivo circulante. Então eu vou somar 8.200 mais 3, né? Quem sabe dá 11.200, já vê que aqui também, aqui está errado. Então ficaria 8.200 mais 3.000, somando 8 mais 3, 11.200. Esse seria o valor do passivo, tá? Do passivo. Show de bola! E a sexta, ele diz, o saldo devedor de caixa representa a disponibilidade financeira imediata que a entidade possui na data do balancete. Aí ele vem, né? Esse examinador, ele vem de propósito. Ele sabe que o aluno, ele fica um pouco confuso nesse débito e crédito, mas quem não é nosso aluno. Porque o aluno já identificou, eu tenho um débito e crédito do dia a dia, e o débito e crédito da contabilidade, ele é diferente. O Felipe já me explicou, e eu entendi. Né? Eu entendi a diferença lá. Como ele fez? Ele utiliza o débito e crédito do dia a dia, mas de maneira da pessoa para a empresa. Ah, show de bola. E aí, pessoal, caixa é o quê? É um bem. Ele é ativo. Se ele é ativo, ele é de natureza devedora, pois representa os débitos das pessoas em relação à empresa. Então, esse item, né, ele tem mesmo saldo devedor, item certo, tá? E aí, só vamos lembrar, tá, que quais são as contas, a gente vai aproveitar e fazer uma revisão e vou classificar também as contas lá do início, já que podem ser cobradas, tá? Show de bola? O Fernando perguntou algo interessante, né? Felipe, mas a empresa em questão não é um SA? Beleza, ela é um SA. Aí ele quer dizer assim, Felipe, a Lei 6.404 é a legislação societária. É a lei das SAs, show de bola. Mas apesar de ele falar SA, pessoal, tem se utilizado hoje em dia, mesmo para as sociedades anônimas, os conhecimentos das normas brasileiras de contabilidade, tá? Show de bola? Claro que ele poderia levar o Fernando, né? Tem razão. Ele poderia, mas observe até que fazendo do outro jeito, somando o PL, também daria errado, né? Não daria igual a 48 mil. Eu presumo, tá? Eu presumo, show de bola? Ó, deixa eu pegar aqui, 3.200 mais 11.200 daria 14, 15 mil. 15 mil mais 30 daria 45. Então, se você pegasse 30 mil de capital social, mais os valores, mais o lucro, daria 45, não daria 48. Tá certo? Não daria 48. Eu suponho, e esse examinador, ele mostra conhecimento, tá? Ele mostra conhecimento. Por quê? Ele não trouxe um resultado que tivesse as duas, né? Uma das duas respostas, tá bom? Para não causar confusão. Eu entendo que ele vai manter assim, tá? Mas, em regra, quando ele não fala nada, o passivo seria as obrigações com terceiros. Para ele mencionar e você somar o patrimônio líquido, ele deveria falar, segundo a Lei 6.404, já que as normas contábeis são aplicadas também às sociedades anônimas. Tá bom? Show de bola? Pronto, já respondemos. Espero que tenham entendido. Valeu! Então vamos lá, pessoal. Ó, só lembrando, Felipe, quais são as contas de natureza devedora? Esse ponto aqui é muito importante para a gente revisar, para você não esquecer e depois eu classifico as questões, tá bom? Lembra, as contas retificadoras, elas são contas residuais, elas são poucas, pessoal. Elas só são contas retificadoras do patrimônio, de contas patrimoniais. Você pode até fazer um caderninho, se você tiver 5, 6 contas no máximo de cada item retificadora do ativo, do passivo ou do PL, é muito. Então, já fica ligado nisso, tá? Já fica ligado nisso.
Ah, Felipe, então eu já faço ali, colo na parede no meu quarto e toda vez que eu passar já olho, eu não vou esquecer. Encargos a apropriar, ações de tesouraria, depreciação acumulada e assim por diante. Show de bola. Mas você deve lembrar que as contas retificadoras, elas ficam do mesmo lado da conta principal. Então, quando eu tenho um ativo, eu vejo um ativo que é positivo menos retificadora do ativo. Ela fica do mesmo lado do ativo, só que com sinal negativo, porque ela reduz o saldo da conta principal. Porém, em relação à natureza da conta, ela vai ter natureza inversa. O ativo é devedora e a retificadora do ativo é credora. Show de bola? Então, quais são a natureza das contas, Felipe? Eu só tenho duas. Ou é débito ou é crédito. Natureza devedora, eu vou ter ativo, despesa, retificadora do passivo e retificadora do patrimônio líquido. Elas aumentam com o débito, diminuem com o crédito. As contas de natureza credora, passivo, patrimônio líquido, receita e retificadora do ativo. Elas aumentam com o crédito e diminuem com o débito. Show? Então, vamos lá. Isso daí tem que estar na mente, né? Tem que estar na mente. Então, vamos lá. Deixa eu só classificar as contas, né, pessoal? Aqui, caixa, para a gente concluir. Caixa seria ativo circulante. Aplicação financeira, como ele não fala prazo, ativo circulante. Estoque, como ele não fala prazo, ativo circulante. Móveis e utensílios, se fosse para venda, seria estoque, pessoal, ou para revenda. Como ele não fala nada, é um bem para uso, ativo não circulante, imobilizado, tá? E capital social, ele é patrimônio líquido, tá? Patrimônio líquido. Pergunta, importante, né? A Daiane perguntou, a Dayana. Felipe, tem necessidade de calcular a taxa de depreciação? Daiane, eu não entendi o que você quis dizer muito. Vamos lá, se eu não entendi, você reitera. Ele quis dizer o seguinte, por que eu não calculo a taxa de depreciação 100% dividido por 5 anos e depois faço o cálculo? Se for isso, você não precisa, porque assim você faz mais rápido. Claro, se ele me perguntasse a taxa de depreciação anual, eu pegaria 100% dividido por 5 anos. Se ele perguntasse a taxa de depreciação dos 6 meses de 20x0, seria 100% dividido por 5 e depois eu iria dividir por 2, porque seria a metade. Mas ele não me perguntou. E aí, como ele me perguntou já o valor, eu posso fazer direto. Método turbo, método turbinado, mais rápido, porque você não precisa dar uma volta. Você vai direto, ó. Aqui você faz assim, ó. Não, eu já vou aqui bem retinho, bem mais fácil e rápido. Show de bola? Se não foi isso, me diz aí, tá? Se não foi isso que você queria ouvir. Vamos lá, continuando. Próxima questão. Ele vai cobrar aí, pessoal, as características qualitativas. Aqui, ele não cobrou a NBC-TSP. Ele cobrou o CPC 00, que também é chamado de NBC-TG, que é a estrutura conceitual para empresas privadas. Que deveria estar no edital era ela. Esse examinador, eu sempre entro com recurso, mas ele mantém a NBC-TSP, porque essa foi a norma que revogou a resolução que tratava de princípios. E aí ele coloca ela. Mas aqui ele cobrou o CPC 00. E sobre esse assunto, o que é que você precisa saber? Pessoal, só precisa saber que, segundo o CPC 00, as características qualitativas elas são divididas em dois tipos. As fundamentais, que é real quadrado. Relevância e representação fidedigna. Relevância, uma informação ela é relevante quando ela é capaz de influenciar na tomada de decisões. Ela tem valor preditivo, confirmatório ou ambos. Representação fidedigna, o próprio nome já diz. Ele deve representar fidedignamente aquilo que se propõe a representar. Ou seja, aquilo que está apresentado nos documentos tem que ser aquilo que aconteceu na prática. Ela tem que ser completa, neutra e isenta de erros. Ser completa não significa total exatidão. Show de bola. Características qualitativas de melhoria. TC elevado a 3. T de tempestividade significa ter a informação disponível o mais rápido possível. Capacidade de verificação seria verificar se aquilo que aconteceu foi o que está na informação, tá? E isso pode ser uma verificação direta ou indireta. Comparabilidade significa comparação dos dados, das informações.
Comparabilidade requer no mínimo 2 itens, né? E aí significaria identificar as semelhanças e diferenças entre itens. Por isso eu tenho no mínimo 2 itens, tá? Comparabilidade é diferente, né, de uniformidade e de consistência. E por último, compreensibilidade, que significaria ter informações compreensíveis, fáceis de serem entendidas por quem está analisando os demonstrativos. Show de bola? A diferença entre o CPC 00, estrutura conceitual que eu falei aqui, para a NBC-TSP, é que a NBC-TSP ela traz as mesmas 6 características qualitativas, com os mesmos conceitos, só que ela não divide em fundamentais e de melhoria, mas a estrutura conceitual ela divide. E o segundo ponto é que a NBC-TSP ela não foi atualizada em 2020 e o CPC 00 foi, e aí o nome está verificabilidade, que aqui no CPC 00 foi mudado para capacidade de verificação, mas as duas significam o mesmo. Beleza? Show de bola? Então vamos lá responder agora. Uma instituição europeia, ao analisar demonstrações contábeis de entidades brasileiras com a finalidade de realizar investimentos, tomou conhecimento de que os relatórios financeiros publicados no Brasil possuem diversos atributos. Toma uma água. Entre eles, as características qualitativas fundamentais de relevância, e de representação fidedigna. O que eu falei, ó, real quadrado. Show de bola? A respeito dessa situação hipotética, julgue os próximos itens. Se uma demonstração contábil analisada tiver valor confirmatório para a investidora, então a característica da relevância estará presente na informação? Certo, pessoal. Ele fala que tem que ter valor preditivo, confirmatório ou ambos. Não significa todos. Ou é confirmatório, ou é preditivo, ou é confirmatório e preditivo, que seria ambos. Se ele tem um valor confirmatório, a relevância ela foi atendida, ela está presente na informação. Beleza. Oitava. Na situação descrita, o fato de a representação fidedigna ser um atributo das demonstrações contábeis garante para a investidora estrangeira que as informações publicadas apresentam exatidão em todos os seus aspectos? Falso. Eu falei que ser completa não significa estar totalmente exata. Item errado. E por último, por serem passíveis de comparação com demonstrações contábeis de entidades de outros países, os relatórios publicados pelas entidades brasileiras representam para investidor uma informação relevante e fidedigna? Comparação, característica de melhoria. Relevância e fidedignidade, característica fundamental. Pessoal, ser comparável significa atender à comparabilidade e não à relevância e à representação fidedigna, tá? Fidedigna. Comparabilidade. Show de bola? Então, item errado. Beleza, Felipe, tranquilo. Continuando, né? Continuando. O que é que ele diz agora? Olha lá. Balanço patrimonial e demonstração do resultado do exercício, pessoal, nós teremos questões, né? Ele sempre coloca esses 2 itens. Então, DRE às vezes pode estar ligado ali a operações com mercadorias e o balanço à classificação de contas. Tem que saber bem classificar contas. Previstas na Lei 6.404, as demonstrações contábeis obrigatórias para as sociedades anônimas incluem o balanço patrimonial e a demonstração do resultado do exercício. Acerca desses demonstrativos, julgue os itens seguintes. Lembrando, é importante saber quais são as demonstrações contábeis, segundo a Lei 6.404, que eu acho que é o que ele vai cobrar mais, e segundo os pronunciamentos. Porém, de forma aprofundada, só precisa saber balanço e DRE. Não precisa saber os outros, né? Os outros demonstrativos. Vale lembrar, como atender se ele cobrar mais a Lei 6.404, tem que tomar cuidado com aquela questão do passivo, tá? Do passivo. Beleza. Acerca desse demonstrativo, julgue os itens. O balanço patrimonial apresenta as contas de resultado. Pessoal, só aqui já está errado, né? Porque lembra
Quem apresenta as contas de resultado é a demonstração do resultado do exercício. O balanço patrimonial apresenta as contas patrimoniais. É lógico. Show de bola? Correspondentes ao exercício financeiro coincidente com o ano civil, na verdade, o exercício financeiro ou exercício social, tá? Não necessariamente coincide com o ano civil, tá bom? Você lembra que o exercício social ele é de um ano e não necessariamente é de 1º de janeiro a 31 de dezembro, tá bom? Show de bola? Então, item errado. 11ª, o balanço patrimonial, ele permite, tá certo? Olha aí. Ele permite ao usuário da informação a análise da situação financeira da companhia em um determinado momento. Certo, pessoal? Aí o aluno ele pensa e diz assim, Felipe, mas você explicou que o balanço patrimonial, né, ele apresenta, né, a característica qualitativa e quantitativa da empresa em um determinado momento, a posição patrimonial e financeira. Show de bola, pessoal. Mas ele está dizendo só o seguinte, o balanço ele permite ao usuário obter informação da situação financeira em um determinado momento? Sim, ele permite saber situação financeira e patrimonial. Logo, ele permite a situação financeira. E em um determinado momento, por isso que ele é uma demonstração estática. Anota, balanço, demonstração estática. DRE, demonstração dinâmica. Ele pode cobrar também isso daí. E para a gente concluir a prova, ele diz, a estrutura da DRE é delineada a partir da apresentação das receitas brutas, que, deduzidas de impostos, inclusive de imposto de renda, determinam o lucro operacional da entidade. Pessoal, tem que saber a estrutura da DRE. Muitos alunos eles mandam mensagens, né? E aí você vê aqui, tem que saber a estrutura da DRE. E eu tenho que a receita bruta, deduzidas, né, das deduções da receita bruta, eu vou ter a receita líquida. E lá na dedução da receita bruta eu tenho os tributos sobre venda e não sobre o lucro. Lá eu vou ter os tributos sobre vendas. Lá embaixo é que eu vou ter o resultado antes dos tributos sobre o lucro, aí eu vou ter os tributos sobre o lucro, que é imposto de renda e contribuição social sobre o lucro líquido. Logo, o item ele está errado, tá? Que as receitas brutas, né, elas são deduzidas, né, de quem? De deduções da receita bruta de vendas, entre elas, não são todas, entre elas, os impostos, né, e tributos sobre venda e não sobre o lucro, e eu tenho depois a receita líquida de vendas, tá bom? A receita líquida de vendas. Beleza, Felipe? E aí, já acabou? Calma, já estão querendo se livrar de mim. Não, como eu sabia que dá para terminar antes, pessoal, uma prova dessa, concentrado, direto, sabendo bem o conteúdo, você responde aí no máximo, tá? Não, no máximo não, vou botar uma média, porque alguns podem ser mais rápido, outros menos rápido. Dá para fazer em 20 minutos, tá bom? 20 minutos dá para você responder essas 12 questões, tá? Em um dia de prova. Show de bola? Se fosse para eu responder aqui sem mencionar para vocês, rapidinho daria para responder, tá? E claro, eu responderia até mais rápido. Eu estou colocando um pouco mais, porque, claro, eu sou professor, então é lógico que talvez eu consiga responder um pouco mais rápido, tendo em vista as técnicas avançadas que eu utilizo para responder questões. Beleza? Pronto, Felipe. Outras questões que você trouxe. Aí, pessoal, eu notei que nessa prova, né, ele não cobrou muito a parte de lançamentos, escriturações, fórmulas de lançamentos e fatos administrativos. Que em agente ele já cobrou muito. Então, pode ser, ele vai fazer algumas mudanças, porque senão fica muito, né? Fica muito claro. Ah, eu vou pegar as mesmas questões de 2018, mudar uns valores e colocar de novo. Não, ele vai inovar em algo, né? Ele pode cobrar conceitos iniciais? Pode. Ele pode cobrar fatos, ele pode fazer alguma coisa diferente, tá? Diferente. Ele pode pegar uma questão de balancete e cobrar itens lá, então ele vai inovar em alguma coisa. E por isso eu trouxe essas questões para a gente relembrar um pouco o lançamento e fatos administrativos. Show de bola? Beleza, Felipe. Vamos lá.
Só bebendo água aqui para refrescar. Então, no que se refere a atos e fatos administrativos, julgue os itens subsequentes. Lembrando que ato administrativo, né, ele não é contabilizado, tá? Lembrando também que atos e fatos administrativos, ele está focando aqui em enfoque contábil, não é direito administrativo, tá? Não é direito administrativo, é aqui para a empresa. E os atos administrativos, quando forem relevantes, como por exemplo já foi cobrado pelo Sebrasp, fiança para terceiros, eles devem ser divulgados em notas explicativas, porque no futuro podem alterar o patrimônio, não altera agora. Já os fatos administrativos, eles são contabilizados, são divididos em 3, né? Permutativo, modificativo e misto. Fato complexo não é um outro tipo. Fato complexo eu chamei esse nome porque ele há uma divergência doutrinária sobre o assunto, tá? E aí o nosso conhecimento é que a banca Sebrasp, ela tem um entendimento lá dos fatos, show de bola, que são permutativos, mas tem que tomar muito cuidado no dia da prova, tá? Então vamos lá, Felipe, show de bola. Vamos então responder a questão. Só colocar aqui o celular para carregar, para não me perder de vocês. Quem sabe faz ao vivo. Show de bola. Beleza. Então olha aí. Julgue os itens subsequentes. A contratação de um novo empregado para uma empresa constitui um ato administrativo, tá certo? Visto que essa ação afeta o patrimônio da entidade, pessoal, aí é só lembrar, né? É só lembrar o quê? Ato administrativo não altera o patrimônio, por isso não é contabilizado. Pode alterar no futuro, mas atualmente não. E contratar um empregado, houve já o trabalho do empregado? Não, ele não trabalhou. Você já pagou ele alguma coisa? Não, não adiantei nada. Ah, ele já teve despesa? Também não. Ah, é só um mero ato administrativo, que depois vai se concretizar quando ele começar a trabalhar. Ah, Felipe, então, esse item ele está errado. Errado. Por quê? Porque a contratação de um novo empregado, ele é um ato administrativo, mas ele não afeta o patrimônio. Show de bola? Ok? O fato, né, o Marcos perguntou, Felipe, o fato seria o pagamento do funcionário? Ou, né, o fato, na verdade, pode ser ou apropriação da despesa, ou adiantamento, ou o próprio pagamento. Pode ser vários, tá? Ah, Felipe, ele pode ter a apropriação e pagar? Ele pode fazer tudo em um só momento. Pode acontecer, tá bom? E lembrando que ato administrativo é sinônimo de ato contábil e fato administrativo é sinônimo de fato contábil para fins de prova para você. Na contabilidade, claro que existe uma divergência, mas você não precisa saber, para a prova é feito assim. Aquisição de equipamento, né? Então, segunda, aquisição de equipamento, em que parte do valor vai ser pago à vista e o restante a prazo, sem encargos financeiros, ele quer dizer, pessoal, sem juros, tá? Sem juros, constitui fato permutativo do patrimônio, aí é só você lembrar. Tem receita e despesa, ele adquiriu um equipamento, é um bem. Ele vai pagar à vista, impactou o caixa, é bem. E o restante é a prazo, ele tem uma dívida. Teve receita ou despesa? Não, Felipe, não teve receita ou despesa. Então isso é um fato permutativo, item certo, tá? Como é o lançamento? Ele adquiriu um equipamento, então ele recebeu um equipamento, que é um bem. Se ele recebeu o equipamento, pessoal, ele aumentou o saldo desse bem. Bem é ativo, natureza devedora. Então nós debitamos o equipamento, tá? Aqui só para complementar, show de bola? O equipamento, que provavelmente ele vai utilizar, né? Eu tenho aqui um ativo imobilizado. Show de bola. Parte ele pagou à vista, então ele teve que tirar dinheiro do seu caixa. O seu saldo diminuiu. Caixa é bem ativo, natureza devedora. Se diminuiu, nós creditamos. Ah, Felipe, então credita. Caixa diminui o ativo.
E surgiu uma dívida. Dívida é passivo, natureza credora. Então, se surgiu uma dívida, aumentou. Ah, então credita fornecedor, aumenta o passivo. Tá? Só contas patrimoniais, fato permutativo, show de bola. Show de bola. Beleza. Próxima, né? Então, anota aí, né? Quem quiser tira um print, já faz aí as informações, ok? Pra gente avançar. Show de bola. Pronto. Ok. Vamos lá. Pronto? Próxima questão, terceira. Por ocasião da venda de mercadorias, à vista ou a prazo, tanto faz, ele quis dizer isso, é necessária a baixa no estoque dos itens entregues ao cliente, evidenciando-se o sacrifício patrimonial realizado e representando-se por um fato modificativo no patrimônio, tá? No patrimônio, tá certo? No patrimônio. Então, vamos analisar. Antes, só uma pergunta, né? Ó, o Jair perguntou, achei que fato permutativo era só à vista. Não. Fato permutativo, pessoal, eu explico lá na aula detalhadamente, né? Eu posso ter variações entre ativo, entre passivo, entre ativo e passivo ou entre patrimônio líquido. Cuidado, né? Cuidado. Mas vamos lá. Felipe, eu estudei com você e aí isso fica bem importante. Você tem que analisar a questão para não confundir. Quando a empresa ela vende mercadorias, eu contabilizo a venda, eu dou baixa no estoque e eu contabilizo os tributos. São 3 lançamentos. Você tá bem, você tá bem. Show de bola. Mas observem que ele pediu, nesse caso, somente a baixa do bem. Opa, somente a baixa do bem, tá bom? Ele pediu somente a baixa do bem. Entenderam? Ele não quer os 3 lançamentos, ele quer o lançamento somente da baixa do bem, tá? Desculpa, pessoal. É na hora dos dedos aqui, acontece. E aí, o que é que ocorre? Como ele quer a baixa do bem da venda, eu debito CMV, que é uma despesa, e credito estoque e diminuo ativo. Vou já fazer os lançamentos. Isso é sim um fato modificativo. Porque eu tenho 2 contas, para ser fato misto, eu tenho que ter no mínimo 3 contas. Então, se eu tenho 2 contas, eu já sei que não é fato misto. Ou é permutativo ou é modificativo. E como eu tive uma despesa, uma conta de resultado, eu tenho um fato modificativo, diminutivo, item certo, tá? Item certo. Vale lembrar, Felipe, na venda, né? Ele debitaria caixa ou clientes, caixa à vista, clientes a prazo, tá? Aumentaria o ativo e creditaria receita de venda. Isso é um fato modificativo aumentativo. E a baixa no estoque, show de bola, a baixa no estoque, ele vai ser o seguinte, tá? Ele vai ser o seguinte, como, Felipe? Nós vamos, tá certo? Debitar CMV, que isso é uma despesa, tá? E isso diminui o PL. Não precisaria fazer o lançamento, pessoal. Só pra gente revisar, tá bom? Revisar. E creditaria estoques que diminui o ativo. Então, ele pediu esse e somente esse, tá? Ele pediu somente esse. Isso daqui é um fato modificativo diminutivo. Mas é um fato modificativo. Tá bom? Show de bola? Então, se ele perguntasse esse, né? Esse daqui também seria um fato modificativo. Porque eu tenho aqui uma receita
que aumenta o PL. Só que aqui seria um fato modificativo aumentativo. E por último, para a gente finalizar com chave de ouro, o pagamento em atraso de um boleto, ó, juntamente com seus encargos financeiros correspondentes, é exemplo de um fato misto. Aí em uma questão só, ele cobrou permutativo, modificativo e misto. Quando eu digo uma questão, um só enunciado. Pessoal, ele pagou um boleto. Ah, Felipe, se ele pagou um boleto, eu vou fazer o lançamento, mas para você pensar e na hora da prova já marcar direto. Se ele pagou um boleto, eu tinha uma dívida, que era boleto a pagar. Então eu diminuí a dívida e diminuí o ativo. Houve uma permuta entre elementos. Fato permutativo. Mas por causa do atraso, me diz, se você atrasar alguma coisa, vão te cobrar juros ou não vão? Vão. É encargo financeiro. Juros é um tipo de encargo financeiro. Ah, Felipe, então se ele pagou atrasado, ele vai pagar juros. Então, além do permuta, ele vai ter uma despesa de juros, que vai sofrer uma saída de caixa. Aí eu tenho um fato modificativo diminutivo. Como é no mesmo momento, eu tenho uma fusão de um fato permutativo mais um modificativo diminutivo, eu tenho um fato misto diminutivo. Ah, Felipe, então o item ele está certo. Ó, pega o jeito aqui, tá? Pega o jeito. Então ele pagou um boleto. Então, debitei, ó, boleto a pagar é uma dívida. Se ele pagou, diminuiu a dívida. Então eu debito boleto a pagar, tá? Isso diminui o passivo. Vamos supor que era 100, tá? Vamos supor que era 100. Aí ele creditou, tá certo? Deixa eu botar aqui. Ó, ele creditou caixa, tá? Então aqui ficou 100 e aqui eu tinha 100. Ó, aqui houve uma permuta. Show de bola? Beleza, tranquilo. O que mais? Aí ele teve os juros. Encargos financeiros, pessoal, aqui, um deles são os juros. Ah, então ele pagou os juros. Então isso é uma despesa. Despesa de juros. Se ele recebesse juros, aí seria uma receita. Vamos supor que os juros foi de 10. Ó, aí teve mais 10 que ele pagou. Aí aqui eu teria uma modificação do patrimônio, tá? Modificação diminutiva. Diminutiva. Aí eu tenho aqui 110, ó, aqui diminui o PL e aqui diminui o ativo. Então isso vai ser um fato misto aumentativo, é um fato misto item certo, tá bom? Show de bola? Beleza? Então, perfeito, tá? Perfeito. E aí, pessoal, concluímos. Ainda tem um minutinho aí para tirar dúvidas. Deixa a sua avaliação positiva, segue o professor Felipe Araújo com PHE e as oportunidades aparecem para quem se mantém preparado. Vai chegar a sua hora, pode ter certeza. Eu confio em você, eu torço por você, estarei aqui te ajudando até a nomeação. Show? Pessoal, alguma dúvida? E já tem uma pergunta, né? O concurseiro diz, Bizu, se tem juros ou desconto é um fato misto. Concurseiro, concordo, mas com ressalvas. Cuidado, cuidado, tá? Porque se ele tivesse só a despesa paga, aí seria um fato modificativo diminutivo. Para ser um fato misto, eu tenho que ter permuta entre elementos patrimoniais. Aí ele pagou o boleto, pagou uma dívida, recebeu duplicatas, aí sim. Regra é isso, mas cuidado, cuidado porque você pode cair numa pegadinha, tá bom? Show de bola? Gratidão, Marcos, né? Encargos financeiros é uma despesa, show de bola, sempre confundo esses fatos. Meu amigo, é fazer questões, treinar, tá? Aí você vai pegando o jeito para não errar mais, tá bom? Muito obrigado, Gleice, muito obrigado, Lucidalva, a todos vocês, pessoal, gratidão e conte sempre conosco. Bom restante aí de maratona, sigam firme. Vai dar certo. Fechou, Jaçaira. Muito obrigado. Fechou. E conte sempre conosco. Que Deus abençoe você, sua família e seus estudos. Tudo de bom. Até a próxima. Forte abraço, sucesso e bons estudos.